E como a comunicação é essencial para a resolução de conflitos e para as relações como um todo. E isso me fez lembrar quando compartilhou que com a sua mãe falava em uma língua, com o seu pai falava em outra, e depois, quando começou a namorar com hoje a sua esposa, foi em português. E hoje fala português que muitos até falam que parece português, não parece que é uma segunda, Obrigado. terceira, quarta língua. E então, como que a comunicação foi justamente, como conseguiu conciliar todas essas diferenças, falando do ponto de vista da comunicação, que é algo tão essencial, mas que os detalhes fazem muita diferença? Não foi fácil. Não foi fácil. E houve muitos episódios, eu lembro-me de alguns, muitos episódios em que eu dizia coisas em português que não eram nada daquilo que eu queria realmente dizer e causava raramente transtorno, mas às vezes muitas gargalhadas por parte de colegas. Mas acho que também é uma vontade de tentar e não ter medo de fazer erros. Uhum. Acho que eu cresci também num contexto em que os meus pais sempre me apoiaram em tudo. Tive imensa sorte de ter uns pais muito presentes e também dessas várias culturas, portanto havia sempre muita compreensão de algumas coisas que eu não fazia bem ou de algumas coisas em que eu não estava a interpretar, se calhar, da melhor forma. E isto criou em mim uma vontade, sobretudo, de tentar sem ter medo de errar. Uhum. E pronto, e também com a ajuda de alguns colegas também que apoiaram muito, foi assim que eu desenvolvi um pouco a minha carreira em Portugal, aprendendo o português, porque quando eu cheguei a Portugal há 10 anos atrás, exato, em 2010, eu não falava português. Quer dizer, sabia pedir um café e um pastel de nata num café, mas era basicamente isso. E então tive colegas que apoiaram muito, Uhum. em que nós fazíamos sempre uma troca. Eu falava em inglês com eles na parte da manhã e depois à tarde só falávamos em francês. Mas pronto. E acabei, eu lembro-me, eu dei a minha primeira conferência em português sobre utilização da mediação nos pequenos e médios conflitos de construção. Uhum. Dei depois de 9 meses de estar em Portugal. Ou seja, com 9 meses fiz a minha primeira palestra, basicamente, em português sobre mediação. Estava cheio de medo, obviamente. Só rezava para eles não me fazerem nenhuma pergunta. Mas pronto. É isso, é não ter medo. Da mesma forma que na mediação eu tenho a mesma abordagem. Não ter medo. Okay? Uhum. Nenhum mediador é perfeito. Nenhum advogado é perfeito. E os mediadores vão fazer erros. Eu faço erros, às vezes. Quer erros de comunicação, erros de interpretação cultural, erros de simplesmente porque às vezes não sou perfeito, não é? É normal, ninguém é perfeito. E portanto é não ficar preso a este medo de errar e tentar. Não é? A minha formadora em mediação, quando eu formei-me em mediação, dizia-me sempre a expressão inglesa fake it till you make it. Eu gosto muito disso, é fingir até conseguir, é Uhum. mesmo isso. É mesmo isso. Mas em termos da comunicação, acho que o desafio é mesmo aprender a ouvir, em primeiro. Aprender a ouvir os outros. Eu sei que eu passava no início muitos jantares calado, só a tentar ouvir e perceber. E depois, quando eu comecei a sentir-me confortável, já começava a falar um pouco, mas foi muita escuta. No fundo, esta mudança há 10 anos atrás para Portugal serviu-me para reforçar as minhas competências de base de mediador. Uhum. Escuta ativa, para tentar perceber aquilo que estava a ser dito numa língua que não era a minha. Depois, o questionamento, porque havia muita coisa que eu não percebia e tive que fazer questões. E depois, quando eu tinha que falar, eu tentava resumir sempre para não cometer demasiados erros em português. E pronto. E estas são todas técnicas de comunicação que eu uso ainda hoje no meu dia a dia e que são fundamentais para qualquer profissional na área da mediação. Uhum.
E até diria mais, são essenciais para qualquer tipo de relação, qualquer tipo de profissão, porque a comunicação é a base. Então, claro, ainda mais forte quando falamos de resolução de conflitos, do papel do mediador, do advogado, mas que pode ser aplicado, são ferramentas que podem ser aplicadas no nosso dia a dia.